Cupinchas, tu joia? Eu sou o Rusmé do Curionautas.com.br e hoje eu compartilho com vocês um pouco a respeito de um lendário grupo de assassinos bem obscuro. Os Estranguladores, ou os Thu'gi, os assassinos milenários da deusa Kali. Segue a adaptação. Cupinchas, existe o termo em inglês thug, que é usado para definir um malfeitor, um mafioso ou um gangster de algum tipo. E também para referir àquela conduta que poderíamos chamar de atitude de rua. A palavra thug não tem raízes célticas, nem germânicas, e foi acrescentada há relativamente pouco tempo ao vocabulário britânico. E pasmem, cupinchas, a palavra provém da Índia. Assim como os Rakshashin do Velho da Montanha, que culminou por introduzir o termo assassino a várias línguas românicas, Rakshashin, assassin, assassino, existia na Índia antiga uma seita secreta de assassinos conhecida como Thu'gi, que eram reconhecidos e temidos por seu talento, sua habilidade para se mover nos mundos subterrâneos e sua lealdade à deusa Kali, a deusa cujos devotos são supostamente recompensados com poderes paranormais e com uma morte sem sofrimentos. Dizem que depois da deusa, os Thu'gis eram só leais a si próprio e a mais ninguém. Os Thu'gi eram temidos bandoleiros, assaltantes de beira de estrada, personagens obscuros que eram odiados e desprezados pela sociedade, e principalmente pelos mercadores. No entanto, jamais traíam os seus iguais, e ao longo dos séculos construíram uma das seitas mais longevas e poderosas da história, só vindo a cair ante as balas dos britânicos. Cupinchas, nada mais natural a adaptação de Thu'gi para thug no inglês, que quer dizer, além de mafioso, patife fora da lei, bandido, como nos memes de Thug Life, vida bandida, que rodam pelo Facebook. Como era de se esperar, né, cupinchas? De um grupo com tais características, suas origens se perderam no tempo. As primeiras referências relativas a eles aparecem por volta do ano 1300, na região de Delhi. Naquele tempo, sob o domínio do Sultanato de Delhi. Segundo registros, contam que naquele tempo, o grupo contava com milhares de integrantes, e cerca de 1000 homens foram capturados graças à suposta traição de um de seus membros. No entanto, por razões que não se sabe, em vez de executá-los, o sultão decidiu libertar os Thu'gis nas regiões longínquas do sul da Índia. Assim, cerca de 1000 Thu'gis chegaram às terras de Lucknow. Ainda que sejam poucas informações do ano de 1300, se pode concluir, cupinchas, que os Thu'gi deviam de fato viver há um bom tempo em Delhi, pois uma organização de mais de 1000 homens, fora aqueles que não foram capturados, evidentemente não havia sido construída em um prazo de poucos anos. Muito provavelmente devem ter começado a se organizar antes do ano 1000, nas regiões rurais da Índia. Cupinchas, é difícil de ver os Thu'gi como algo além de um grupo de bandidos. Eles eram assassinos, marginais, meliantes, que se compraziam com o sofrimento de suas vítimas. Mas vale aclarar que muito dessa impressão se deve aos relatos do século XIX, deixado pelos britânicos, que durante muito tempo dominaram a Índia. E, de fato, seu trabalho não era lá muito louvável não, cupinchas. Eram piratas de beira de estrada, especializados no assassinato frio e silencioso. Às vezes, um grupo de Thu'gi podia passar semanas com alguns comerciantes, viajando por muitos quilômetros,
antes de considerar que havia chegado o momento de atuar. Em silêncio, aproveitando então o momento certo, os bandidos assassinavam um a todos os membros da comitiva. A maioria das vezes, por estrangulamento, antes de fugir com as mercadorias, com os objetos de valor. Eles laçavam o pescoço das vítimas com um lenço chamado de rumal, que eles traziam enrolado em volta da cintura. Esse método de execução, que aparentemente não era o único, tinha um motivo muito peculiar. A deusa Kali teria proibido os Thugs de derramar sangue. Mas, copinchas, é preciso frisar novamente que muito do que se sabe dos Thugs é pela visão colonial britânica, que temia profundamente os remotos caminhos da Índia Central e considerava que os seus habitantes eram bárbaros primitivos. É possível que essa seita nem tenha sido tudo isso, copinchas. Ou pior, poderia realmente ser tudo isso, mas também um grande e poderoso grupo de assassinos de aluguel. Lamentavelmente, restam poucas informações além das romantizadas por escritores como Philip Meadows e John Masters. Poucas sociedades secretas podem ser comparadas com os Thugs. Apesar de algumas semelhanças com a seita dos assassinos, dos Hashashin, neste caso não havia uma mente mestre por trás de sua criação. Eles só se construíram e trabalhavam unicamente em benefício próprio. Exímios assassinos que eram, não seria estranho que contratassem os seus serviços, mas não existem registros de que tenham feito alianças com reis indianos ou trabalhado para sultões. A força só podia ser utilizada unicamente para o benefício do grupo. Assim, por quase um milênio, os Thugs atuaram nas sombras, aumentaram seus membros e se converteram em um poder assustador, uma verdadeira máfia. Ao mesmo tempo, copinchas, que por quase 1000 anos eles foram indiferentes aos poderes e às leis do seu tempo, recusando as promessas de glória e riqueza por não trair os seus membros. Em algumas regiões, os Thugs chegaram a ser considerados heróis pela população local. Eram homens que voltavam de terras longínquas só para compartilhar uma parte do seu saque, uma parte do roubo, com os mais necessitados, que, claro, abundavam nas regiões da Índia Central. Os Thugs também apareceram em filmes e séries, quase sempre como vilões. Uma referência clássica a eles está no filme Indiana Jones e o Templo da Perdição. It's a Thuggee ceremony. They're worshiping Kali. Quando o Império Britânico começou a colonizar e governar a Índia, os britânicos ficaram intimidados pelas tradições e pela independência de vastas regiões da Índia. O interesse dos colonizadores não era manter essa condição, mas sim dominar efetivamente todo o território. Naturalmente, copinchas, que a existência dos Thugs não era conveniente aos britânicos. Assim que em 1830, os governantes britânicos da Índia começaram a perceber de que aqueles que eram inicialmente considerados meros bandoleiros eram, na verdade, uma poderosa organização secreta, capaz de atuar de modo coordenado. Logo ficou claro que sua existência colocava em perigo o próprio governo britânico na Índia, e este tratou de organizar a destruição dos Thugs. Foi fundada então a organização policial chamada de Thugs and Dacoit Department. E a partir de 1835, os britânicos começaram uma extensa rede de inteligência e espionagem, baseada nas denúncias das vítimas e na captura dos membros dos Thugs. E a esses prisioneiros ofereciam uma anistia em troca de toda a informação que tivessem. Inicialmente, os britânicos fracassaram,
e muito, mas logo conseguiram superar, e por volta de 1870, a seita havia sido praticamente aniquilada. Milhares de homens haviam sido executados, presos ou exilados. E assim, terminou a história de um dos grupos mais impressionantes e sanguinários da história. Só para você ter uma ideia, copinchas, calcula-se que nos últimos 1000 anos, entre 500 mil e 2 milhões de pessoas perderam suas vidas nas mãos dos Thugs. Ainda que o culto dos Thugs tenha sido extinto no século XIX, os crimes tribais e a caça de assassinos, ou seja, a linhagem de assassinos, ainda permaneceram, e dizem que até os dias de hoje. E é isso, cupinchas. Obrigado por assistirem. Abrax.